já compartilharem a tela deles, né? João, David, vocês podiam já tentar compartilhar? Não sei quem que vai fazer a apresentação. O David vai compartilhar. Sou eu, professora Mariana. Ótimo, João. Então, David, quer testar seu microfone? Oi? Ótimo, João já Põe falou. em tela cheia o slide, João. Davi. Ok, então, nós já podemos iniciar a apresentação, né? Como eu tinha falado para vocês, já está em tela aí. O estudo que eles realizaram é aviação agrícola e o comércio internacional. Então, esse estudo foi feito pelo David e pelo Vitor, sob orientação do professor Sussumo, que já está aqui conosco. E eu queria convidar para compor esta banca junto com o professor Sussumo, essa composição nossa virtual, né? O professor doutor Gilberto José da Cunha, que já estava na banca anterior, e também o professor doutor Renato Mamed de Castro Montini, que também estava conduzindo os trabalhos da banca anterior. Vocês três fiquem à vontade, professor Sussumo pode assumir a presidência da banca, né, ao termo da apresentação, passar aí a palavra aos membros, né, o professor Gilberto e o professor Renato, lembrando que os alunos têm 15 minutos para apresentação. Bom trabalho para todos. Obrigado, Mariana. Boa tarde, queridos alunos, Davi, Micael, João Vitor, que passamos os últimos 2, 3 meses trabalhando, pesquisando, procurando literatura a respeito de aviação agrícola e como vinculá-lo ao comércio internacional, né? Mas deu certo, conseguimos levantar bastante coisa, né? E o trabalho está feito e eu acho que muito bem feito. Gostaria de agradecer também à professora doutora Mariana, que nos dá essa oportunidade de fazer a defesa. Quero agradecer também aos professores da banca, professor Gilberto e professor Montini, né, para a apreciação desse trabalho. Bom, deixando de milongas, vamos ao que interessa, que o mais importante são os alunos e sua apresentação. Davi e João, vocês têm 15 minutos para fazer a apresentação, tá? Boa sorte, boa apresentação para vocês. Obrigado, professor. Obrigado. Desejo uma boa tarde a todos. Nosso trabalho, como já foi falado, é sobre aviação agrícola e o comércio internacional. A área de concentração do trabalho foi a gestão e coordenação e competitividade de sistemas agroindustriais, e a linha de pesquisa foi a gestão e inovação tecnológica no agronegócio. Nosso orientador foi o professor Sussumo. Então, como que surgiu a ideia do trabalho? As questões que a aviação agrícola ela é muito importante para o agronegócio brasileiro, sendo que o agronegócio brasileiro ele tem uma fatia considerável do PIB brasileiro. E fora, além disso, dessa grande potência que o Brasil tem no agronegócio, o Brasil, segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o SINDAG, a nossa frota é composta por 2.200 aeronaves, sendo que 2.265 são aviões e 15 são helicópteros. E isso faz que o Brasil possua a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo. Os objetivos da pesquisa foi estudar a importância no comércio internacional juntamente com a aviação agrícola, que ambas estão interligadas e uma precisa da outra. Os objetivos específicos foi conceituar a aviação agrícola e os seus processos, informar os aspectos do comércio internacional na aviação agrícola e apresentar algumas futuras tecnologias para a aviação agrícola. Os referenciais teóricos foram esses, sendo que os mais utilizados assim para a pesquisa foi
o próprio YouTube, por vídeos que pilotos agrícolas fazem e divulgam, né, como que fazem as suas operações e as demais coisas da aviação agrícola. E com isso, para entender um pouquinho, a gente tem que pensar como que surgiu a aviação agrícola. Em 1911, Alfred German foi o primeiro a utilizar a aviação agrícola. E ele foi um engenheiro florestal alemão que a utilização da aviação agrícola foi para o controle de pragas. Já na década de 40, não se desenvolveu muita coisa nesse assunto, devido à Segunda Guerra Mundial. Mas depois do término, já começou a ser utilizado aviões de guerra modificados. Já no Brasil, o surgimento da aviação agrícola foi no ano de 1947, que com isso eles combateram uma infestação de gafanhotos. E quem estava no comando da aeronave era o piloto, o comandante Clóvis Cândido, e o engenheiro agrônomo Leoncio Fonteles. Como a gente pode ver na figura 4, ela é uma ilustração ela é uma foto do primeiro projeto de avião para o uso agrícola, que foi construído como AG-1. Já nas figuras 5 e 6 são aeronaves que já são utilizadas aqui no Brasil. Como a figura 6 representa a Embraer, que é a empresa que fabrica aviões brasileira, e a Air Tractor é uma norte-americana. O que tem interessante nessas figuras? O Air Tractor, esse AT, significa o Air Tractor, e o 802 é uma classificação de galões. O que significa isso? Significa a quantidade de capacidade de produto que esse avião pode compor. Que no caso, aqui, 800 convertendo para litros, chegaria mais ou menos a uns 3.800 litros de capacidade. Já o Embraer, ele possui a capacidade de 950 litros no Hopper, que é o local onde que são colocados produtos para a aplicação aérea. E falando desses dois tipos de aeronave, o Ipanema e o Air Tractor 802, a gente vê a diferença entre uma e outra. E eles possuem a diferença na questão de capacidade de aplicação. Tem locais que o Ipanema é melhor e outros que o Air Tractor realiza as atividades melhor. E logo abaixo nós temos as figuras do Zangão, que ele é um tipo de veículo aéreo não tripulado, que com ele eles fazem um mapeamento aéreo. Já o segundo, que é o Pelicano, ele é um drone que faz a aplicação aérea, mas ele tem a menor capacidade que o avião. E eles são mais utilizados em áreas que têm muitos obstáculos. Um avião não poderia adentrar. E áreas menores, né? Essa é a vantagem de se usar drones. Os processos da aviação agrícola. Segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o SINDAG, o avião é utilizado para semeadura, o combate a incêndios, a indução de chuva, a adubação líquida de solos e a aplicação de agrotóxicos. Só que combate a doenças, que no caso seria dengue para pulverização em cidades, no Brasil ainda não se ocorre isso, devido aos trâmites burocráticos do governo. Isso só é realizado na Argentina, até o momento. E semeadura é realizado por eles, mas
Enquanto uma aplicação de um líquido ou produto sólido é realizada na faixa de altura entre as plantas e o avião, de 3 metros, as semeaduras já acontecem a 10 metros de altura. E o que essa imagem significa? Como o agronegócio ele tem divisões nele, a aviação civil brasileira ela também possui isso. E no caso, aqui, a aviação agrícola está nesse ramo, SAE, SAE-AG, que são empresas agrícolas prestadoras de serviços aos produtores. Então, a utilização da aviação agrícola, ela tem cada vez aumentado mais, principalmente pela eficiência dela, porque um avião agrícola, ele trabalha muito melhor do que vários tratores. Ele acaba sendo mais econômico do que utilizar tratores. Eu estava lendo os artigos um tempo atrás e eu tinha visto que tem grandes produções que utilizam 30, 40, 50 tratores para cuidar da produção. E a utilização de uma aviação agrícola nisso diminuiria o custo demais, porque um avião agrícola, ele varia muito o preço, só que tem a partir ali de 1.500.000 mais ou menos, que eu tinha visto, e só que tem bem mais caro também, só que se você for juntar o preço de todos os tratores que você vai usar, 30, 40, 50 tratores, que muitas vezes, se for de médio para grande porte, beira a 500.000, 1 milhão cada um, acaba compensando muito mais. E uma das coisas que eu citei no trabalho, que eu achei muito importante colocar, além da aviação agrícola, a aviação no comércio internacional, que foi uma peça, principalmente na pandemia do Covid, esse ano, de 2020, foi uma chave fundamental para o desenvolvimento e continuar aquecendo o comércio do mundo todo. Um exemplo que eu citei no trabalho foi de uma carne que é produzida no Japão, que é considerada uma das melhores carnes, se não for a melhor do mundo, por todo o processo que ela passa, que é aquela carne Wagyu. Antigamente seria praticamente impossível trazer ela do Japão para cá e continuar com o mesmo padrão de qualidade que eles vendem lá. E hoje em dia isso já é possível, porque a aviação, ela tem aviões que tem toda a parte refrigeradora dela, tudo mais, para não perder a qualidade dela, e ela chega de lá até aqui em um dia, às vezes, um dia e meio, talvez. É bem relativo isso. E outra coisa que cresceu muito no mundo é a demanda do just-in-time, que as pessoas querem cada vez mais rápido que chegue logo as coisas. Então, uma coisa que antigamente demorava 3 meses para vir de navio, tudo bem que hoje em dia se otimizou esses caminhos e tudo mais e chega em algumas semanas e tudo mais, só que muitas vezes, dependendo do produto, é mais preferível que ele venha de avião. Então, ela acaba compensando bastante. A aviação agrícola, ela é muito usada ali em adubação, controle de pragas, até mesmo chuva artificial, em lugares que são mais secos, tem como produzir a chuva artificial ali. Então, é muito importante isso para o agronegócio em si. E as tendências para a aviação, principalmente, atualmente, principalmente a utilização de VANTs, que é o veículo aéreo não tripulado. E porque ele consegue tá evoluindo a tecnologia em cima disso, e hoje em dia ele já consegue detectar doenças e pragas que muitas vezes a pessoa tinha que ir lá fisicamente para ficar vendo, e às vezes uma produção lá uma produção gigantesca não é muito viável ficar, ou então teria que contratar muitas pessoas que são especialistas nisso para conseguir ver. Então, hoje em dia, contratando uma ou duas pessoas que controlem o drone ali, você já consegue olhar e otimizar todo esse processo que antes tinha que ser pessoalmente. E outra coisa que os drones estão começando a ser usados também, como dá para ver na figura 11, para pulverização. Ele, muitas vezes, ele identifica a doença e ele já tem o produto certo para despejar ali na doença ou na praga. E isso é muito melhor do que pegar e começar a adubar o negócio todo, a produção inteira, porque uma parte ali está ruim.
E a evolução da tecnologia, ela está crescendo cada vez mais nessa área, então estão tendo aviões melhores, drones melhores e tudo mais, então é uma das maiores tendências evoluir cada vez mais para ficar mais barato e mais eficiente. E com isso, nós temos uma diminuição de perdas muito grande, né? Tanto perdas de produção como perdas de dinheiro, né? De ficar gastando mais do que é necessário para adubar e tudo mais ali. A metodologia que a gente usou foi o método exploratório, que é basicamente pesquisar em grandes autores da área, pesquisar em livros, em artigos de grandes pessoas, grandes nomes dentro da aviação civil e até um pouco da aviação agrícola que nós encontramos, e com isso desenvolver o nosso trabalho em cima disso, cheio de informações de várias visões e vários lugares ali. Os resultados, nós vemos que o setor o agronegócio é um dos mais importantes, se não o mais importante do Brasil hoje em dia, e a tendência de crescer a aviação agrícola dentro dele, tanto a aviação agrícola na parte da produção, quanto a aviação cargueira também, para exportar e tudo mais, ela só vem crescendo, e é uma das maiores coisas que a gente conseguiu encontrar no trabalho. A utilização de drones também é uma coisa que vem crescendo muito, ela não é tão antiga e vem crescendo muito. E isso auxilia muito no comércio internacional. Então, a gente conseguiu, as considerações do nosso trabalho é que quanto mais a gente consegue evoluir a tecnologia, a gente consegue fazer todas essas partes da aviação ficar mais barata e ter uma maior eficiência. E tá falhando aqui. E a aviação, e conseguimos também ver que a aviação é um dos ramos mais fundamentais hoje do agronegócio e tem a tendência para se tornar cada vez mais fundamental. Colocamos uma frase nas considerações: o único meio de evitar erros é adquirindo experiência, mas a única maneira de adquirir experiências é cometendo erros. Obrigado. Obrigado, Davi Micael, João Vitor. Tá? É interessante, viu, Gilberto e Mamed Montini, que acho que talvez não tenha dado tempo. Peraí, umas 2 semanas atrás apareceu uma reportagem sobre o uso de drones em pequenas propriedades rurais, inclusive aqui em Mogi das Cruzes, né? Racegal já está utilizando os drones, o que ele fala para pulverização, porque é conveniente, né? Muito interessante, por causa que está muito próximo da zona da área urbana. E a utilização de aviões agrícolas acaba dispersando os fertilizantes, né? o processo que acaba sendo proibido, e o drone possibilita essa utilização. Muito bem, obrigado, João, obrigado, Davi. Agora eu passaria as palavras para o pessoal da banca, começando com o professor Dr. Gilberto. Ok. Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Susumo e à professora Mariana, né, a oportunidade de estar aqui nesse trabalho junto com o João e o Davi, que é sobre um tema extremamente interessante. Entrou com alguma coisa de tecnologia, já começo a me interessar muito, né? E eu confesso que eu fiquei muito curioso para ler o trabalho de vocês, né? Pelo próprio título do trabalho. Ligar a aviação agrícola com o comércio internacional, né?
E aí a gente começou, sou eu mesmo, né? Comecei a perceber, né, alguns pontos fracos no trabalho. Eu vou me ater aqui mais ao formalismo da redação científica, porque ele é o que nos permite, né, organizar as nossas ideias, a pesquisa que a gente fez, as conclusões que nós tiramos, de uma forma que possa ser publicado e usado como referência por outros autores, né? O que eu vou estar apresentando aqui para vocês, João e Davi, não é uma crítica como crítica, tá? É uma tentativa de ajudá-los a construir um trabalho melhor. Eu acho que o tema do trabalho de vocês, como foi colocado aí pelo professor Susumu, é atual, é importante. Vocês têm a oportunidade de estar explorando, né, essa ligação de aviação agrícola com comércio. Não só o comércio brasileiro, mas o pano de fundo do trabalho de vocês é o comércio internacional, né? A primeira sugestão para vocês é fazer uma ampla revisão gramatical, tá? Tem muitos erros gramaticais no texto, tá? Isso acontece com todo mundo, né? A gente vai escrevendo, tem uma pressão enorme, um estresse enorme, e os erros acontecem, né? E como vocês bem colocaram aí na apresentação de vocês, é errando que a gente aprende, certo? Então, uma revisão gramatical, eu acho que é muito importante. Outro ponto formal da redação científica é o fornecimento de referências. Vocês têm referências, várias referências interessantes, por sinal. Mas tem muitos pontos do trabalho onde vocês ou apresentam algum dado ou apresentam alguma informação importante na sequência de texto que vocês estão desenvolvendo, sem colocar referência, né? E aí aquela importância toda acaba ficando, bom, mas espera lá, de onde veio isso aqui? Quem foi que disse isso? De onde apareceu esse dado? Né? Então, faltam muitas referências. Né? Então, peço para vocês que façam uma revisão no texto, né, para a questão gramatical e complementem as referências que estão faltando. O que vocês vão ganhar com isso? O valor científico do trabalho de vocês vai aumentar bastante. Inclusive a possibilidade de publicação, né? Outra coisa que não ficou claro para mim, né, e vocês chegaram a tocar nesse ponto na apresentação, é a questão da Embraer e daquela outra empresa lá, AT. Eu não entendi essa colocação ali, né? Você está falando que de 2 exemplos de aviões agrícolas, ou aqui no Brasil só tem esses 2, sendo que um deles é de um fabricante brasileiro. Essa AT, ela está presente no Brasil? Ela fabrica avião aqui? Ou os aviões são exportados, são importados aqui pelo Brasil? Isso não ficou claro ali, quer dizer, apareceram esses 2 aviões, e a sensação que eu tive é que, bom, estou fazendo uma comparação aqui entre eles, né? Não deu para entender o porquê disso aí, né? A questão dos vantes, também vocês citam 5 modelos de vantes. Esses 5 modelos são os modelos que existem no Brasil ou são exemplos de modelos que existem no Brasil? Né? A gente sabe que já tem muito vante, muito drone por aqui, muita coisa mesmo.
Então, também não está claro ali na colocação de vocês, né? Quer dizer, a referência a esses 5 modelos, o porquê desses 5? São os melhores, segundo algum critério, né? Bom, para finalizar aqui, né, sem me estender mais, no capítulo que vocês apresentam os resultados e a discussão, na verdade estão faltando resultados lá. Não tem resultado ali. Resultado da pesquisa que vocês fizeram, né? Para poder discutir esses resultados e aí sim fazer o link da importância da aviação agrícola com o comércio internacional. Que ligação que tem uma coisa com a outra? Não ficou claro. Isso não está abordado. Né? Pega esse item de resultados e discussão e releiam de novo o texto de vocês. Vocês vão verificar que ali não tem resultado. Não tem apresentação de resultado. Então, a gente chega nesse ponto e fica, bom, mas comecei assim, super entusiasmado, né? E o entusiasmo foi desaparecendo. O que eu imagino é que vocês pesquisaram bastante, obtiveram um monte de dados, discutiram, raciocinaram, etc., e depois tinha que escrever logo o trabalho, né? E acabaram deixando de fora algumas coisas. Isso também é normal de acontecer. Né? Um trabalho de graduação é estressante. Dificilmente alguém não vai passar por estresse, nem sentir pressão. Puxa, o prazo está chegando, a gente tem que fechar isso aqui, deixa isso de lado, vamos assim. Eu entendo como é que são as coisas, né? Tudo bem, vocês chegaram até aqui, parabéns. Agora, e o que vai ser feito com esse trabalho de vocês? Vai ser publicado? Vai ser enviado, submetido à publicação? Se for isso, você tem que fazer uma boa revisão, vocês, né? Uma boa revisão nesse trabalho. Tanto do ponto gramatical, como do ponto da redação científica, principalmente as referências. Apresentação de resultados e tudo mais. Né? Então, a minha pergunta para vocês, que resume tudo que eu falei, e aí é porque eu quero realmente entender, né? Como que vocês relacionam a importância, né? Por que é importante a aviação agrícola em relação ao comércio internacional? De onde vem essa importância? Então, dos motivos dessa importância é que, assim, uma vez que eu tenho, geralmente no Brasil, as maiores exportadores de produtos são produções muito grandes. E a partir do momento que eu consigo otimizar o custo dessa minha produção, utilizando a aviação em vez de usar 30, 50 tratores ali, sem contar da parte de drones que eu vou utilizar para encontrar doenças e pragas, uma vez que eu otimizo isso, eu consigo melhorar a minha exportação no comércio internacional e tudo mais. Então, João, desse ponto de vista que você colocou, perfeito. O raciocínio está certo. Agora, você tem que sustentar esse seu raciocínio. Quem disse que é mais barato usar o avião do que usar o trator? Então, eu fiz um breve cálculo aqui. Eu estava pesquisando valores de aviões e tudo mais. Aviões, dependendo da marca, modelo e tudo mais, ele gira em torno de 1,5 milhão, 2 milhões ali. E eu estava pesquisando valores de tratores de médio e grande porte, que geralmente são usados nas maiores produções. Um trator de médio para grande porte ali, ele custa entre 60 até 300 mil. Então, utilizando ali, ó, uma conta ali, vamos na metade, ele vai, uns 100 mil, um trator. Tem produções entre médio e grande porte que usa de 30 a 50 tratores. Se eu colocar 100 mil em cada um ali, se eu colocar 35, já dá 3 milhões e 500. Então, tipo, um avião, ele já vai
otimizar o que praticamente Então, João, o custo dele vai ser mais barato. Você não pode fazer um raciocínio desses num trabalho científico. Você não pode fazer uma conta dessas. A conta tem que ser precisa. O dado a ser usado, ele tem que ser preciso. Você tem que ter as fontes desses dados. Entendeu? Não é ver, um avião custa 1,5 milhão, o trator não sei o quê, e aí eu acho que é... Isso, desculpa, não é assim que se faz. Você precisava ter mais fundamentação, João. Eu esqueci de ter colocado isso no trabalho, a tabela que eu fiz. Eu peguei as referências de 2 artigos, isso. Não, tudo bem. Isso está faltando mesmo, né? Eu te falei lá no capítulo de resultados, não tem resultado. Se não tem resultado, como que vai ter uma discussão dos resultados? Fica uma discussão assim do disse que disse. Eu acho isso, ele acha aquilo, né? Eu sei que não é isso. Eu sei que não é. Eu sei que vocês fizeram aí nos bastidores, né, do trabalho, vocês fizeram tudo direito, deram sangue, né? A apresentação é que precisa passar por alguns ajustes, né? Principalmente se você vai entrar no mundo do dinheiro. Veja o trabalho anterior lá da couve, manteiga. Ali não tem discussão em cima daqueles números. Não é o que eu acho, não é uma continha simples que eu fiz. Nenhum valor que eu simplifiquei. Ali são os valores reais mesmo. Né? Afirmar que o avião é mais barato, você tem que ter fontes confiáveis que já fizeram essa conta toda. Se não existem e você que vai fazer pela primeira vez a conta, legal. Você está fazendo uma inovação aí nesse mundo da aviação agrícola. Você tem que fundamentar seus números todos, colocar todos eles e explicar muito bem cada um deles. Não dá para a gente colocar assim, desse jeito. Né? Eu entendi. Eu sei o que você fez. Eu compreendi o que vocês fizeram. Né? Então, eu estou falando isso no sentido de que vocês melhorem o trabalho de vocês, porque esse é um tema extremamente importante. Não só para o mundo da tecnologia, que permite que passe a existir aí a aviação agrícola, mas para o mundo do agronegócio também. Poxa, olha, pessoal do agro, se vocês têm à disposição essa tecnologia aqui, que olha só, segundo esses dados todos, é bem mais barato do que vocês estão fazendo. Por que vocês não usam isso? Isso que está faltando colocar no seu trabalho. Aí ele vai ser um trabalho de gerar um impacto no mercado. Entendeu? Entendi. Então, vocês têm. Tudo que está faltando, vocês têm. Tenho certeza absoluta disso. Né? Principalmente se vocês tiveram um orientador aí em cima de vocês. Precisa colocar isso aí no trabalho de vocês. Para mostrar realmente a importância. Não é importante porque eu pessoalmente gosto de tecnologia, né? E para mim é importante mesmo. Agora, eu preciso de uma fundamentação econômica para isso. E aí eu tenho que ir atrás de dados econômicos. Coletar esses dados e colocar no meu trabalho, interpretar esses dados, e aí sim eu posso tirar uma conclusão. Ok? Então, ficam as dicas aí para vocês, no sentido de melhorar o que vocês já fizeram. Né? Vocês pegaram um tema pouco explorado e desbravaram esse assunto. Ótimo, já tem um mérito fantástico por causa disso. Né? Precisa dar uma acertadinha no texto lá. Tá bom? Parabéns para você, João, parabéns para o Davi, e espero que vocês possam acrescentar aí os dados que estão faltando, e aí o trabalho de vocês vai ser fantástico. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Sussuna. Obrigado, professor Gilberto, obrigado pelas sugestões.
vamos acatá-las e continuar esse trabalho para torná-lo um artigo com todas essas sugestões. Eu passo a palavra agora ao professor Montini, né, da banca de defesa hoje. Professor Montini, com você a palavra. Muito obrigado, professor Sussumo. Bom, pessoal, eu não estou corrigindo a parte escrita de vocês, então eu vou estar avaliando o que foi apresentado nesse momento, mas já de início eu gostaria de falar para vocês o seguinte: acho que vocês foram, de fato, um grupo muito sortudo, porque vocês pegaram o professor Gilberto, que com muito cuidado e paciência, né, posicionou as mesmas coisas que eu reparei no trabalho apresentado, né. Vocês informam a gente nesse trabalho, mas não me provam o que vocês estão falando. Então, isso tem a ver com o uso dos aviões, o uso do drone. Quando vocês falam que um avião é mais econômico que um trator, vocês são gestores. Os gestores, eles devem sim trazer isso com base em fatos. E os fatos na área do gestor tem a ver com números. Então, precisa sim as comparações. E a segunda parte aí é que eu fiz uma disciplina de aviação agrícola no meu doutorado. Né? Por incrível que pareça, não era a área que eu trabalhava, mas eu tinha muito interesse na época, né? E vocês começaram a falar sobre isso e eu esperava mesmo, muito, demais, que vocês falassem bastante sobre os vantes e a possibilidade de uso aí na região. Eu acho que o trabalho de vocês está bem amplo, é importantíssimo, né? Eu vejo os drones e o que está acontecendo hoje no mercado como uma segunda geração. Eu participei de perto, a faculdade que eu fiz, né, tem a subsidiária da Naval, o avião Ipanema e da Embraer é feito lá em Botucatu, ou pelo menos era, não sei se mudou. Eu visitei várias vezes a planta de produção, né, dentro da graduação, dentro da pós-graduação, fiz alguns trabalhos lá. Então, vejam, é uma área que tem uma importância enorme, cresceu muito no nosso país, vocês falaram, deram os dados, isso aí é importante, né, falar depois dos Estados Unidos, é o Brasil que lidera a aviação agrícola, mas eu esperava assim mais dados para a nossa região, da parte de drones, com essa parte viável mesmo, financeira, o direcionamento que eles estão dando na área, assim, eu acho que vocês poderiam, inclusive, tentar diminuir um pouco o foco da pesquisa e trabalhar de forma mais assertiva, assim, ó, num levantamento de caso, de repente aí o Rassegal, alguma coisa mais tranquila. Né? Não que precise mudar todo o trabalho, não é isso, mas permanecendo no formato que está, vocês precisam sim trazer esses fatos para a gente. É muito importante, tá? Na apresentação aqui, ficou assim, eu fiquei esperando o tempo inteiro. Então, assim, gostei da apresentação, eu vi que vocês foram atrás, vocês levantaram o que está acontecendo no segmento, mostraram tudo isso para a gente, mas não foram a fundo, né? Em um outro caso, ou nem fizeram essas comparações com base em fatos. Então, eu senti falta disso, tá, gente? Por favor, entendam aí meu posicionamento, tanto quanto do professor Gilberto, né, que vocês amanhã ou depois estão saindo da faculdade, vocês vão dar de encontro ao mercado, e o mercado, ele trabalha dessa maneira, né? Ele busca esse tipo de informação. Então, é importante estar preparado para esse tipo de posicionamento, né? É por isso que eu estou aqui, tá? Sempre mostrando para vocês e tentando trazer que reconheço o trabalho feito. Para mim ficou claro que vocês pesquisaram, foram atrás, prepararam a apresentação, ela está bem feita, está bonita, mas faltou essa outra área. Tá? Acho que de resto o professor Gilberto já falou bastante. Né? Eu agradeço a participação na banca, professor Sussumo, e retorno a palavra. Obrigado, professor Gilberto. Obrigado, professor Montini, pela colaboração aí, pelas críticas que são importantes no trabalho, né? Eu sei que tem muita coisa a acrescentar e eu agradeço. A gente vai trabalhar ainda nessa fase, nesse trabalho. Obrigado pela posição. E agora, então, para encerrar, eu passo a palavra para a professora Mariana. Ok, né?
acho que é muito importante toda essa conversa que foi realizada agora nesse momento. Por quê? Porque o intuito, como eu sempre gosto de falar para os alunos, né, é que a gente quer um processo de melhoria contínua, como vocês aprendem com vários professores ao longo do curso. Então, entendo sim que tudo que foi colocado aí pelo professor Gilberto, pelo professor Renato, é para que o David e o João possam deixar o trabalho deles organizado, validado cientificamente e, no meu entendimento, que eles possam compartilhar. Acho que foi isso que o professor Gilberto e o professor Renato quiseram colocar, né? Compartilhar este trabalho, esse estudo que eles fizeram com os demais, né? Com os demais alunos, com os demais colegas, com os demais pesquisadores, porque no momento que o nosso trabalho está apto para publicação, nós estamos compartilhando com a comunidade acadêmico-científica de uma maneira genérica, tá bom? Então, acho que é bem-vindo, assim, todas as colocações para que vocês consigam dar publicidade no trabalho de vocês, né? Eu peço para que os professores acessem o link de avaliação do trabalho. Professor Susumo, foi enviado um e-mail, mas também posso te encaminhar pelo WhatsApp a avaliação. Pode ser? Porque daí eu já vou mandar aqui. Então, passar pedir aí para o pessoal que está aqui presente conosco, uns 3, 5 minutos, para que a gente possa finalizar.